Fala galera, tudo bem? Hoje eu queria lhes falar a respeito da teoria da imprevisão. É uma, é uma defesa daqueles que contrataram e vamos ver no que consiste. É muito importante porque foi muito usada em época de crise econômica, financeira, em guerras, em momentos específicos da civilização. Inclusive foi muito usada agora, no Rio de Janeiro, especificamente, nos Jogos Olímpicos, após a crise imobiliária. Então vamos lá, o que é a teoria da imprevisão? Todo contrato é uma previsão e em todo contrato há uma margem de oscilação de ganho e perda, ok? Beleza, isso aí é normal. Mas quando é ultrapassado um grau de razoabilidade que o jogo da concorrência livre ele permite, ocorre um desequilíbrio. Não pode o direito, que pressupõe justiça, deixar a outra parte ir à falência. Tudo em nome de obrigar a se cumprir o contrato e em nome de reivindicar o princípio do pacta sunt servanda, que é a obrigatoriedade de cumprimento dos contratos. Esse princípio do pacta sunt servanda, ele é relativo, ele foi relativizado nos tribunais superiores, tá? STJ, STF e até aqui nos tribunais de primeira e segunda instância. Entrando especificamente, a teoria da imprevisão ou cláusula rebus sic stantibus só pode ser alegada em contratos de execução continuada, que foi objeto do vídeo passado, dá uma olhada lá. Isso tem origem lá na Primeira Guerra Mundial, que alterou o ambiente econômico da Europa inteira, e os contratos de carvão, por exemplo, tinham que ser revistos, porque afetou a economia inteira. Como é que alguém iria entregar o carvão para tal fábrica, para tal indústria, se era impossibilitado pela guerra? Um exemplo mais atual foi a crise imobiliária do Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, após as Olimpíadas, que levou muitos, eu tive muitos clientes assim, que adquiriram imóveis com investimentos, como investimentos. E com a crise, logo depois das Olimpíadas, veio a crise, eles não tiveram condições de manter as parcelas desse imóvel e tiveram que judicializar o caso, e alegando a teoria da imprevisão. Quer dizer, foi uma situação anterior que não teve como se prever que aconteceria isso e tornou o desequilíbrio do contrato, uma parte sendo beneficiada e a outra extremamente prejudicada financeiramente. A teoria da imprevisão pode ser entendida como se tiver ocorrido modificação profunda nas condições objetivas na época da execução, em relação da celebração e em relação ao do momento em que ocorreu a tal imprevisão. Então essas condições são as chamadas geradores de onerosidade excessiva para um dos contratantes, quer dizer, ele fica muito oneroso para uma parte e extremamente prejudicial para outra, ao mesmo tempo em que para o outro proporciona lucro desarrazoado. Cabe ao prejudicado insurgir-se e recusar então essa prestação. Resumindo, o contrato com alteração do ambiente em que o cerca não pode gerar enriquecimento de uma parte e o empobrecimento de outra, exacerbadamente. Claro que ganhos e perdas são naturais da relação contratual. O que não pode haver uma disparidade absurda, em que você estrangule financeiramente um e o outro saia rico dessa transação. Alguns requisitos para isso acontecer. Tem que ser alegado no contrato de longo prazo de execução continuada. Eu convido a vocês a verem o vídeo anterior de contrato de execução continuada. Alteração radical, segundo, alteração radical nas condições econômicas do momento da celebração, como no cenário atual, quer dizer, as duas partes achavam que no momento que estavam celebrando o contrato, as condições haveriam de se manter ao longo do tempo, mas houve uma imprevisão em algum cenário econômico ou outro que elas não tinham como prever isso e alterou desproporcionadamente essa relação contratual. Onerosidade excessiva para um dos contratantes e benefício exagerado para a outra parte, essa terceira. Agora a quarta, imprevisibilidade daquela modificação. Então, resumindo, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Teoria da imprevisão.
Meu nome é Paulo Viana, me segue direito.